todos, sejam bem-vindos, você que nos visita. Que alegria estarmos aqui para adorar o Senhor, meditar nas promessas dEle, na grandeza dEle, né? Na palavra do Senhor também, que é lâmpada para os nossos pés. Queridos, antes de abrirmos, e você já pode ir abrindo sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Hoje nós vamos dando sequência na nossa lista de oração aí comunitária. Durante essa próxima semana vamos orar pela nossa querida Sevé, irmã Sevé, Dona Sevé, Severina Carlos. Então lembre de orar por ela, pela sua vida, a vida dessa irmã. Esse tem sido um exercício maravilhoso, né? Para as nossas famílias, a gente poder lembrar dos irmãos, orar por eles em família. Tem sido muito bom para os nossos filhos também, orarem por outros, né? Orar, manter sempre essa lembrança. Abra sua Bíblia, então, Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler, queridos, do verso 1 até o 11, mas a gente vai se deter nessa manhã nos versos 9 a 11, finalzinho, tá? Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 1. A gente vai ler e logo em seguida vamos orar, pedindo que o Senhor nos esclareça, fale ao nosso coração e orar também pela vida da irmã Severina. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar? Santo Deus, grandioso Deus, nós te bendizemos, Senhor, de todo o coração, com alegria, nessa manhã, pela tua santa palavra que o Senhor revelou a nós, que o Senhor nos permite meditarmos nessa manhã, Senhor. E pedimos, Pai, pelo teu Espírito Santo, que o Senhor derramou sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo da aliança, que esse mesmo Espírito que habita em nós, Senhor, que ele nos ilumine, nos esclareça, nos ensine nessa manhã, porque precisamos da iluminação do teu Espírito para compreender as verdades profundas das tuas Escrituras, Senhor, para conhecermos mais de Cristo, para aplicarmos essa palavra no nosso coração, para amarmos o Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, Pai, no nosso coração. E pedimos aqui que o Senhor abençoe a mim, aos meus irmãos, a todos nós aqui nessa manhã.
Peço também, Pai, que o Senhor, nós te pedimos também, que o Senhor abençoe a vida da nossa irmã Severina, que o Senhor cuide do coração dela, da sua vida na totalidade, Senhor, do seu ser, sua saúde, sua caminhada, seus relacionamentos, seus familiares, que o Senhor abençoe, Deus, a caminhada dela, para que ela, como lemos aqui no Salmo, para que ela seja bênção também, para que outras pessoas, Senhor, por meio dela, por intermédio do serviço dela, Pai, no nosso meio, e por onde o Senhor a coloca, a leva, que ela seja uma luz, que ela reflita o Senhor por onde ela passar. Que o Senhor abençoe ricamente, Senhor, a vida de Severina e a todos nós igualmente assim, Pai. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, queridos. Eu não sei se você conhece um hino que é muito conhecido, uma música que é muito conhecida dentro e fora da igreja, chamada Amazing Grace. Já ouviu falar? Ou Graça Maravilhosa, né? Graça Maravilhosa em português. Esse hino ele foi escrito por um homem chamado John Newton, que foi um poeta inglês e também um pastor anglicano. Ele escreveu esse hino famoso em 1772. E o hino Amazing Grace, a primeira estrofe diz assim: graça maravilhosa, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Antes eu estava perdido, mas agora fui achado. Eu estava cego, mas agora vejo. Quero começar essa meditação aqui em Filipenses, fazendo referência a essa música do John Milton, e ambientando você sobre o contexto no qual esses versos que nós lemos, essa epístola, ela foi escrita. Primeiro que nós já conhecemos o autor da carta já no verso 1. O apóstolo Paulo é o autor dessa carta, ele escreve junto com Timóteo, como a gente vê, se você olha aí para o texto, Paulo escreve essa epístola, e ele escreve, em que circunstâncias ele escreve essa carta? Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso, ele estava em prisão, ele estava encarcerado, e então ele escreve para os crentes de Filipos. Não se sabe muito bem onde que ele estava preso, em que local ele estava preso. As circunstâncias são um tanto quanto incertas sobre o local, mas a maior parte das evidências textuais e da tradição da igreja levam a crer que ele estava preso em Roma. Porque em Atos 28, por exemplo, fala que, quando fala sobre a prisão de Paulo, lá em Atos 28, no finalzinho ali do livro de Atos, nós vemos que Paulo tinha uma certa liberdade, enquanto ele estava preso, ele tinha uma certa liberdade para pregar. E se você olha, eu peço que você volte os olhos agora para o capítulo 1 ainda aqui de Filipenses, os versos 12 a 14, queridos. Vá lá para o verso 12 desse capítulo 1 aqui de Filipenses. A gente lê aqui, de 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E ele fala um pouco mais, a gente não vai ler tudo aqui por causa do tempo, mas ele fala um pouco mais sobre essas cadeias. E a gente nota o quanto que Paulo, mesmo preso, perceba esse detalhe aqui, é esse o ponto que eu queria destacar para você, mesmo preso, ele está ali exultando, se alegrando, porque essa prisão, esse acontecimento que o acometeu aí, que ocorreu na vida dele estar agora encarcerado,
ele teve a chance de pregar para toda a guarda pretoriana, e esse ocorrido na vida dele estar preso, também foi de conhecimento de muitas pessoas e até encorajou irmãos a pregarem mais ainda, com mais desassombro, com mais intrepidez, o Evangelho. Então veja, esse homem está preso, ele está com a liberdade dele ali limitada, tolhida, mas a gente consegue perceber aqui na fala dele, ou na escrita dele, sobre esse ocorrido, sobre a sua prisão, a leitura que Paulo fazia da sua vida. A leitura, a interpretação que esse homem tinha da vida, dos fatos da vida, dos acontecimentos que sobrevinham sobre ele. Ele estava preso. Mas como é que ele lê essa prisão? Como é que ele interpreta essa prisão? Como algo bom, como motivo de alegria. Parece que não tem muita lógica, não faz muito sentido, mas a gente consegue perceber qual era a escala de valores de Paulo. Eu estou preso, eu estou sem poder fazer o que eu quero, eu estou sem poder, inclusive, pregar do jeito que eu queria, porque se soltasse esse homem ali na Ásia Menor, ele ia pregar, né? Ele ia evangelizar, ele ia falar de Cristo. Mas agora ele está preso, mas isso não limita ele. Veja o modo de enxergar a vida desse cidadão aqui, desse irmão em Cristo. Ele se alegra, por quê? Como ele diz, porque essas cadeias e essas coisas que me ocorreram, no verso 12 ele diz, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Então está tudo bem, então é maravilhoso, então segue assim e eu estou feliz com isso. Essas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Refletir, querido, sobre essa perspectiva de Paulo, sobre esse modo de enxergar a vida do apóstolo Paulo, que é o contexto aqui no qual essa carta foi escrita, me fez lembrar das palavras do autor desse hino, Amazing Grace, as palavras do John Milton, comentando sobre um episódio difícil na vida de um outro crente, o John Bunyan, o autor do livro O Peregrino. Quantos aqui conhecem o livro O Peregrino? Já leram, né? É uma leitura aí que eu recomendo bastante. O John Bunyan, que é o autor do Peregrino, ele passou por momentos muito difíceis. Ele foi encarcerado também, como Paulo. E o John Milton, que é o autor desse hino Amazing Grace, comentando sobre a biografia do Bunyan, ele comenta sobre esse episódio da prisão do Bunyan, um momento muito difícil na vida dele. Bunyan, é conhecido isso, né, que ele era muito pobre, ele foi preso, passou 12 anos preso. Ele tinha uma filhinha que era cega, era um motivo de muita preocupação para ele. Estava lá a esposa dele, a filha cega, enfim, e ele sem poder pregar o Evangelho na igreja dele, como ele queria fazer, foi preso por pregar o Evangelho, e ele, nesses 12 anos de prisão, ficou ali recluso. E então o John Milton comenta sobre esse período, dizendo assim: o Senhor tem razões muito além da nossa compreensão para abrir uma imensa porta enquanto fecha a boca de um pregador útil. John Bunyan não teria realizado a metade do bem que ele fez se tivesse continuado a pregar em Bedford, em vez de ficar calado na prisão desta cidade. Veja a reflexão aqui do John Milton. Se o Bunyan tivesse ficado livre para exercer o trabalho pastoral dele lá na cidade de Bedford, lá com a sua congregação, ele não teria realizado a metade do bem que ele fez do que se ele tivesse ficado encarcerado, preso. Por quê? Porque foi justamente durante esses 12 longos anos de prisão que ele escreveu O Peregrino. O Peregrino, que é essa obra, um clássico da literatura mundial, clássico da literatura cristã, um livro que já foi traduzido em mais de 200 idiomas
que tem sido reimpresso, lido e traduzido com mais frequência do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia, e que tem alcançado milhares e milhares de pessoas de todas as idades até o dia de hoje. Quão impacto e o quanto o Senhor tem usado os escritos desse homem que ele escreveu durante aquele período ali da prisão. E o Bunyan, certa vez, ele disse assim, citação aqui do Bunyan, esta vida é uma sombra quando comparada à vida no céu. Tudo isso nos faz lembrar algo que Paulo, ele deseja comunicar aos irmãos de Filipos por meio dessa carta que nós lemos aqui o início. Paulo, então, é o autor, ele escreve quando ele está encarcerado, e esse encarceramento dele colaborou para o progresso do Evangelho, e então ele se dirige aos filipenses, que são os destinatários dessa carta, que era uma igreja composta majoritariamente por crentes não de origem judaica, crentes gentílicos, de origem gentílica. E no verso 1, então, olhe novamente aí, o verso 1 que nós lemos, diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a quem que ele dirige a carta. É muito importante para a gente compreender e interpretar corretamente o texto, compreender o contexto e o público a quem ele destinava aquelas palavras ali. E ele diz, a todos os santos em Cristo Jesus, a membresia daquela igreja ali que vivia em Filipos, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Veja, ele faz ainda, além de dizer, olha, expressamente, eu estou dirigindo essa carta aos santos que vivem nessa cidade, ele faz um destaque aqui. Ele diz, inclusive bispos e diáconos. Ele frisa que ele está dirigindo as suas palavras a essa dupla liderança da igreja também, além de dirigir a membresia em geral, mas ele faz esse destaque. Inclusive, aos bispos e diáconos, aos presbíteros e diáconos da igreja de Filipos. Ele quer frisar esse detalhe aí. No verso 4, quando a gente avança um pouco mais, Paulo diz que ora por esses irmãos. Ele costuma fazer orações por esses irmãos. Ele diz assim, fazendo sempre com alegria, e essa carta é uma carta muito alegre, no qual Paulo manifesta ali a sua alegria pela caminhada dos filipenses, pela colaboração dos filipenses com o Evangelho, com o seu próprio ministério. Ele diz, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então Paulo diz aqui, olha, irmãos, eu oro por vocês. Paulo afirma que ora constantemente, coloca nas orações dele os irmãos de Filipos. E então, lá nos versos 9 a 11, que vai ser aqui o centro da nossa meditação nessa manhã, Paulo vai dizer o conteúdo dessa oração. Ele não apenas diz que ora, como ele afirmou no verso 4, mas ele diz o que é que ele pede quando ora pelos filipenses. Qual é o conteúdo da oração de Paulo pelos filipenses? Eu chamo você então para analisar em detalhes qual é o conteúdo da oração de Paulo. No verso 9 ele diz assim, também faço esta oração. Qual é a oração de Paulo? Que o vosso amor aumente mais e mais. Que o vosso amor aumente mais e mais. Ele, ao lembrar dos filipenses, que era uma igreja já operosa, uma igreja que servia a Deus, que contribuía, colaborava com a expansão do Evangelho, Paulo ora para que eles, o amor deles pelo Senhor e, consequentemente, o amor desses irmãos pelo próximo aumente mais e mais. Essa expressão aumente mais e mais, na versão inglesa
King James, que é uma versão antiga, diz assim que esse amor ele seja abundante, né? Essa ideia do mais e mais, ela é assim também na nossa língua portuguesa, que seja abundante, que o amor a Deus e o amor ao próximo esteja presente em abundância na vida de vocês, meus irmãos. É por isso que eu oro por vocês. Eu oro para que o coração de vocês seja compungido de amor, seja cheio de amor em abundância. Outras traduções dizem assim, que esse amor transborde mais e mais da vida de vocês. É a mesma palavra, essa expressão, é a mesma que a gente encontra, por exemplo, em Atos 16, verso 5, quando diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. A ideia de que o amor aumente mais e mais é essa ideia de que a cada dia isso aumente mais ainda, como ele diz aqui, aumente em número em Atos. Em Mateus 5:20, essa expressão também aparece no outro contexto, quando o Senhor Jesus diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então essa ideia de exceder, essa ideia de transbordar, essa ideia de crescer, aumentar mais e mais, é nessa direção que Paulo está orando pelos filipenses. Que o amor de vocês exceda, transborde, cresça mais e mais, que seja maior hoje do que era ontem, que o amor de vocês aumente mais e mais. Sobre o amor, o próprio apóstolo Paulo, em outra carta dele, em outra epístola dele, afirma palavras muito conhecidas. Você já deve ter ouvido também, já deve ter lido sobre isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Chamo você a abrir 1 Coríntios 13, dos versos 1 ao 3 e também o verso 13. O apóstolo Paulo afirma assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver, o que, meus irmãos? Amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. No verso 13, lá de 1 Coríntios 13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, mais do que fazer coisas para Deus, imagine Paulo orando pelos filipenses, com aquele amor terno, aquele carinho pastoral, paternal que Paulo tinha pelos filipenses. Além de orar para que eles amem cada vez mais ao Senhor, ele diz: Senhor, que além de fazer coisas para Ti, além de trabalhar para Ti, né, e isso é expressão de amor a Deus, nós somos chamados, sobretudo, queridos, e antes de tudo, não apenas ao fazer, nós lemos aqui na liturgia, não é de holocaustos que o Senhor se alegra. Se esses holocaustos eles estiverem desprovidos do amor, não tem valor nenhum para Deus. Paulo orava sobretudo para que o amor desses irmãos lá de Filipos, esse amor crescesse, aumentasse, transbordasse mais e mais. Mas um detalhe também que as Escrituras nos ensinam sobre o amor é que nós mais amamos quanto mais temos a consciência do amor e da graça de Deus por nós. Não é verdade? Vou repetir. Nós amamos mais quanto mais a gente tem e tiver a consciência do amor que o Senhor tem por nós, do quão miseráveis nós somos, do quão pecadores nós somos, do quão desgraçados nós somos,
mas quanto de graça e de amor o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Quanto mais a gente conhece de experiência própria o amor de Deus por nós, o perdão de Deus pelos nossos muitos pecados, mais a gente ama, mais a gente vai amar a Deus, mais a gente vai amar o próximo e até mesmo os nossos inimigos. Não é verdade? Quando você deve lembrar daquele episódio quando uma pecadora, ela ungiu os pés do Senhor Jesus na casa de um fariseu. Você lembra disso? O Senhor Jesus entrou lá naquela casa do fariseu, de repente entrou uma mulher de fama ruim, né, uma pecadora, e ela ali derrama perfume nos pés do Senhor Jesus. E aí todo mundo fica achando aquilo ali muito estranho, né? Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 47, e então o Senhor Jesus disse assim: mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O fariseu, Jesus tinha entrado lá, o fariseu tinha tratado ali de forma muito seca, só cumprindo ali as convenções sociais. Mas aquela mulher que conhecia, sabia do seu pecado, ela derramou-se aos pés do Senhor, derramou o perfume ali nos pés do Senhor, e o Senhor então traz esse ensinamento: a quem pouco se perdoa, pouco ama. Todos nós somos pecadores, mas quanto maior é a nossa consciência do nosso próprio pecado e da graça de Deus derramada sobre nós, maior é o amor no nosso coração. Então, quão grande é uma pergunta que a gente precisa se fazer ao pensar e ao refletirmos biblicamente sobre o amor. Quão grande diante dos nossos olhos é a gravidade do nosso pecado? Ou será que a gente se acostumou? Ou será que a gente, como alguns falam assim, será que a gente se acostumou com o sagrado? Será que a gente será que a gente esqueceu da onde o Senhor nos tirou, da lama que o Senhor nos tirou, do tamanho do pecado, quão real para mim e para você, meus irmãos, tem sido a gratidão pelo perdão de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus por você, o amor que Deus tem derramado por nós. Quanto maior, mais você amará o Senhor e mais você será grato ao Senhor. Lembra do hino Amazing Grace que nós mencionamos aqui no início? Esse hino ele foi escrito por um ex-traficante de escravos. O John Milton, ele era no seu passado, antes de Cristo, ele era um traficante de escravos. Quantas vidas, quantas pessoas morreram e sofreram maus tratos terríveis, condições terríveis naquele tráfico de escravos daquela época, e que pesavam sobre os ombros ali do John Milton essa lembrança, o quanto era vívido para ele o tamanho e a gravidade dos pecados dele, que ele tinha cometido na sua própria história. E esse John Milton é o mesmo que escreveu Graça Maravilhosa. Veja o tamanho da graça para ele, porque ele sabia o tamanho do pecado dele. Então ele fala, graça maravilhosa, como é doce esse som da graça de Deus, do amor de Deus, que salvou um miserável como eu. Eu sou um miserável. O apóstolo Paulo falava a mesma coisa. Eu sou o pior dos pecadores. O maior dos pecadores sou eu. Que salvou um miserável como eu. Antes eu estava perdido, mas agora eu fui achado. Eu estava cego, mas agora vejo. Palavras do John Milton, ex-traficante de escravos. Então, esses ensinamentos sobre o amor, eles estavam ali na mente de Paulo, que ora por essa igreja, por esses irmãos de Filipos, que o amor deles pelo Senhor e pelo próximo aumente mais e mais. E ele prossegue então no verso 9. Ele diz, né? E também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento
e toda a percepção. Paulo ora para que eles amem mais e mais a Deus e, consequentemente, ao próximo, em pleno conhecimento e toda a percepção. Veja, esse amor que Paulo tem em mente quando ele está orando é um amor racional, em todo conhecimento. O amor bíblico é um amor racional, não é um sentimento. Paulo não está orando pedindo que eles sintam essa coisa, essa comoção, ou tenham uma paixão, ou tenham um sentimento diferente, porque nós sabemos, queridos, por experiência própria, que sentimento é algo volúvel, que sentimento é algo que tem seus altos e baixos. O sentimento que eu tenho por uma tal pessoa, uma simpatia que eu tenho por uma pessoa hoje, daqui a algumas horas de tarde, eu já posso estar não sentindo essa mesma coisa, não é verdade? É assim que funciona os sentimentos, as emoções humanas. Mas o que Paulo está orando aqui é algo racional. O amor bíblico não é um sentimento, não é algo romântico, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso na Escola da Vida. Não é algo romântico, não é sobre um sentimento que ele está orando. Não é sobre uma paixão. O amor bíblico é uma decisão, é algo racional, é algo que passa pelo cognitivo, pelo conhecimento. O amor é em si mesmo, inclusive na Bíblia, no ensino bíblico, o amor em si mesmo, ele é o conhecimento do tipo mais profundo. O modo mais profundo de conhecer uma pessoa, a Bíblia diz, a Bíblia relaciona ao amor. Conhecer a Deus é amar a Deus de forma profunda. E então ele segue, né, detalhando o que é sobre essa oração. Ele ora para que eles amem mais, ele ora para que o conhecimento e a percepção dos filipenses aumente. E aí me chama muito a atenção, chamo você para olhar o verso 10. Ele diz assim, que esse amor aumente para que vocês aprovem o quê? As coisas excelentes. Para aprovardes as coisas excelentes. Você lembra, a gente comentou aqui no início, lembra da percepção de Paulo sobre a vida? Lembra de como ele enxergava a vida? Lembra da escala de valores dele? Certo? É uma prisão, ok, mas isso é bom, eu estou feliz, porque o Evangelho está crescendo. Veja a escala de valores desse homem. O que é mais importante para este homem? Paulo, então, nós vemos que a leitura que ele fazia da vida é uma leitura alicerçada na Bíblia. E ele ora pelos filipenses para que essa escala de valores deles também seja alterada e seja modelada pela palavra de Deus. Ele diz assim, para que vocês aprovem, que vocês amem cada dia mais e mais, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Veja, se a gente fala de coisas excelentes, já se estabelece, já está pressuposta aí, uma escala de valores. Se existem coisas que são excelentes, existem outras que não são tão excelentes assim. E qual é a régua? Qual é o critério? Esse critério para o cristão precisa ser a Bíblia. Mas esse critério ele vai ser comunicado ao coração quanto mais o nosso amor crescer pelo Senhor. Se eu amar mais o Senhor, eu vou aprovar as coisas que são excelentes. Paulo, em outras palavras aqui, ele está orando para que os afetos desses irmãos de Filipos, incluindo os presbíteros e diáconos, toda aquela comunidade ali, para que os afetos desses irmãos eles sejam ordenados de acordo com a palavra de Deus, ordenados, escalados de acordo com a vontade de Deus. Isso quer dizer, queridos, em termos práticos, que ele estava orando pelo seguinte, que quando vocês virem, filipenses, quando vocês virem algo que seja excelente, eu oro para que vocês achem essa coisa excelente. Quando vocês virem algo que seja desimportante, que vocês considerem essa coisa desimportante também.
Tentei pensar uma palavra que não fosse desimportante, mas vocês entenderam, né? Uma coisa sem valor. Que seja sem valor para você. Aquilo que é a sabedoria bíblica é essa, lá em Provérbios, lá em Cantares, lá em Eclesiastes. Aquilo que é bom para Deus deve ser bom para o cristão. Aquilo que é belo para Deus deve ser belo para nós também. Aquilo que é desprezível para Deus também deve ser desprezível para nós. Porque na Bíblia não vale essa máxima vazia, relativista, de que gosto não se discute. O gosto de Deus deve ser o gosto nosso. A vontade de Deus deve ser a vontade nossa. Isso aí se chama um ordenamento da alma, um ordenamento dos afetos. Uma mudança na forma de ver a vida. É por isso que Paulo estava preso, mas ele achou bom. É por isso que o John Milton olha para a vida do Bunyan e diz assim, essa prisão aí foi melhor do que se ele tivesse ficado lá na igreja dele, cuidando da filha dele, da família dele. Porque Deus tem os seus caminhos muito mais elevados do que os nossos. E a vontade de Deus, ela precisa ser recebida e acolhida pelo nosso coração como sabedoria, como graça de Deus, bondade de Deus para a nossa vida. Quando Deus considerar algo fútil, essa coisa deve ser fútil para nós também. Quando Deus considerar algo admirável, isso também deve ser admirável para nós. Mas isso vai vir a partir de um amor, de um coração que ama cada dia mais o Senhor. Quanto mais amarmos o Senhor, mais amaremos a vontade do Senhor. Coisas excelentes, né? Da perspectiva divina, aprovardes as coisas excelentes, da perspectiva divina, e não da perspectiva humana. Não são coisas excelentes para os homens. Quais são as coisas excelentes para a nossa sociedade contemporânea? Será que essas coisas convergem com as coisas excelentes para Deus e para o reino de Deus? Sabemos que não. Então, quando Paulo está orando pelos filipenses, ele está pedindo, Senhor, que o amor deles aumente e que eles aprovem as coisas excelentes, que eles aprovem aquilo que é vontade de Deus. E onde é que a gente descobre essas coisas excelentes? Na palavra de Deus. É preciso que haja uma mudança de mente, é preciso que haja uma metanoia, é preciso que haja uma transformação da mente para que a gente não se amolde ao mundo. João Calvino, ele diz que nada é mais contrário à reverência devida a Deus do que a frivolidade. Já ouviu essa palavra? As crianças vão poder anotar aí no caderninho. Palavras que eu não conheço. Frivolidade, né? O que é frivolidade? Calvino diz assim, não tem nada que seja mais detestável para a reverência que devemos dar a Deus do que a frivolidade. Sabe o que é frivolidade? Sabe o que é uma pessoa frívola? É aquela pessoa que se ocupa e se preocupa com coisas que não têm importância. É a pessoa que se ocupa e se preocupa com coisas insignificantes, com coisas fúteis, mas que, por outro lado, as coisas que são realmente importantes, elas não dão valor, elas não amam. Pessoas frívolas são pessoas que dão muito valor ao que não tem valor e que dão pouco valor ao que elas deveriam dar valor. E o que é que a gente, como cristão, como povo da aliança, o que é que a gente deveria dar valor? O que é que deveria ser coisas excelentes para nós? A vontade de Deus revelada na sua palavra. Meus irmãos, eu oro por vocês, para que o amor de vocês aumente dia a dia, conhecendo, com todo o conhecimento e a percepção que vem do Senhor, para que vocês aprovem as coisas que são excelentes para Deus. Que nós oremos, queridos, como Paulo, né? Que essa deve ser uma oração que Paulo está revelando aqui, que nós devemos orar também, né? Que Deus mude os nossos afetos, que Deus mude a nossa escala de valor, a nossa escala de prioridades. Como isso é difícil, só mesmo o agir do Espírito Santo, mortificando dia após dia nossa carne,
Muitas vezes, no meio do fogo, no meio do aperto, é que Deus vai fazer esse trabalho profundo de mudar as nossas percepções, a nossa forma de enxergar a vida. E tudo isso para quê? Então a gente chega no verso 11, quando Paulo diz assim: para a glória e louvor de Deus. A oração bíblica é uma oração que visa a glória de Deus. Paulo está orando e tudo isso era para o bem daqueles irmãos filipenses. Paulo está pensando no bem deles. Mas antes de tudo, antes de pensar no bem do ser humano, a oração bíblica ela visa a glória e o louvor a Deus. Então Paulo ora que esse amor aumente mais e mais, que a escala de valores, que o modo de perceber a vida, os acontecimentos da vida, a disposição para a vida de vocês seja modelada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pelas coisas excelentes, para a glória e o louvor de Deus, para que o nome de Deus seja celebrado, seja louvado, seja engrandecido através da vida de vocês. A nossa vida não se resume à nossa história pequena e medíocre. A nossa vida serve para um propósito, para a glória do Senhor. Isso a gente precisa relembrar todos os dias. Isso, nosso coração luta contra isso, rilha os dentes contra isso todos os dias, mas a gente precisa lembrar o nosso próprio coração e orar por isso. Senhor, me lembra que eu vivo aqui, eu acordei hoje, eu respirei, eu estou saindo, pisando fora da minha casa para ir trabalhar, para a Tua glória, não é para mim, não é nem sequer para o bem dos meus filhos, é para a Tua glória antes de tudo. E todo o resto, ele caminha nessa mesma perspectiva, é para a Tua glória. O bem para a minha família é para que o Senhor seja glorificado. É para que eu cumpra o mandato cultural que o Senhor me deu. É para a Tua glória também. Tudo na vida do cristão. O fim principal do homem é o quê? Criançada? E gozá-lo, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, diante de tudo isso, queridos, breves aplicações aqui para a nossa vida. Em primeiro lugar, preciso perguntar a você, e essa é uma pergunta que eu faço para mim também, como esse texto me pegou esses dias, ou nessa meditação. Como anda o meu e o seu amor por Deus? Como é que anda o nosso amor por Deus? Como é que anda o seu amor por Deus? Deus não nos pergunta hoje como é que anda os muitos trabalhos que você tem feito, muitas vezes até para Ele também. Antes disso, porque o trabalho sem amor, o que é que Paulo diz em Coríntios? Não tem valor de nada para o Senhor. Mas a pergunta para nós essa manhã é: como anda o seu amor por Deus? Você tem amado muito ao Senhor? Às vezes a gente pode estar até impedido de servir a Deus, como Bunyan, preso. Mas e o amor por Deus? Onde é que está? E será que mesmo nessa condição eu não posso servir ao Senhor como Ele me permitir servir? Você tem amado muito? Você tem amado pouco ao Senhor? Esse amor, ele tem crescido. De que adianta nós fazermos tantas coisas corretas? De que adianta uma vida moralmente toda certinha? De que adianta até mesmo os muitos trabalhos, na igreja até? Se não tiver amor, de nada vale. E além disso, será que eu estou amando mais a Deus esse ano do que eu amava no ano passado? Porque a oração de Paulo era que o amor aumente mais e mais. Eu estou amando mais a Deus esse ano do que eu estava amando no ano passado? Eu estou amando mais a Deus esse mês do que eu estava amando no mês passado? Ou será que a gente não avalia nada na nossa vida cristã? Eu estou amando mais ao Senhor essa semana do que eu estava na semana passada? Isso deve ser algo que a gente deve fazer um autoexame, orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos ensine isso.
precisamos avançar na nossa caminhada. Paulo orava objetivamente por esses irmãos, para que esses irmãos que já eram operosos na causa do Evangelho, que eles, e Paulo agradece, se alegra por isso, mas ele ora para que o amor vá para mais extremos ainda, seja mais radical ainda, que o amor aumente mais e mais. Devemos orar e pedir que ele aumente o amor em nosso coração. E isso, de fato, precisa ser motivo de oração, porque não sou eu quem produzo o aumento do amor no meu próprio coração. Inclusive, recentemente, meditávamos com as crianças de que, se a gente for tentar vencer a carne com a própria carne, adivinha quem é que vai ganhar essa batalha? Né? A gente não tem em nós mesmos a capacidade de fazer ou disciplinar o nosso coração para que ele ame mais ao Senhor e aumente e transborde mais e mais, exceda cada vez mais. Isso é algo que é produzido pelo Senhor. Por isso deve ser motivo de oração. Por isso deve ser um tópico para que eu ore. Senhor, que eu ame mais a Ti. E no verso 11, Paulo diz exatamente isso. Cheios do fruto de justiça. E esse fruto de justiça, ele é mediante Jesus Cristo. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É mediante Jesus Cristo que esse fruto vem na nossa vida. É mediante Jesus Cristo que nós amamos ao Senhor mais e mais, porque naturalmente a gente não quer amar. Naturalmente o nosso coração é rebelde. Naturalmente a gente foge. Naturalmente a gente quer amar, sim, a nós mesmos. Amor próprio sobra, brota, né? De forma excedente, mas o amor a Deus e consequentemente ao próximo, porque é inseparável, né? Ele é produzido e ele é mediante Jesus Cristo. Então, primeira aplicação, como anda o seu amor pelo Senhor? Esse deve ser um motivo meu e seu de dobrarmos nosso joelho nas pequenas coisas, nas pequenas ações e reações que muitas vezes a gente tem. Senhor, me faz amar mais a Ti e amar menos a esse mundo, né? Uma segunda aplicação, amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro, não é? Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Estamos conscientes do quão miseráveis pecadores nós éramos e ainda somos. A gente está consciente disso, da miserabilidade que há na gente. Nós somos conscientes. Será que a gente percebe a gravidade dos nossos pecados? Quem se queixar, se queixe dos seus próprios pecados. Será que nós estamos mesmo com a consciência de pecado, a convicção de pecado, que era algo tão caro para os puritanos, por exemplo? O John Bunyan, quem já leu a biografia dele, meu Deus do céu, o homem ali, você vê assim, o quanto que pequenos pensamentos eram motivos de profunda tristeza na alma daquele homem ali, né? O quão distante está a nossa sociedade disso, e nós, quão distantes estamos disso. Nos achamos muito merecedores, mas se a gente relembrar do quão miseráveis pecadores nós somos, muito mais amaremos o Senhor. Quanto mais profunda essa percepção, mais amaremos a Ele e ao próximo, mais amaremos até aos nossos inimigos, a pessoas que fizerem o mal contra nós. Oremos, meus irmãos, oremos dessa forma: Senhor, que o meu amor aumente mais e mais, quanto mais eu Te conheça. Senhor, que o meu amor aumente mais e mais, quanto mais eu conheça
de experiência o teu amor, a tua bondade, o teu perdão, a tua pessoa, a tua infinita santidade, e que ainda assim me alcançou, tão pecador que eu sou. E em terceiro lugar, como está a minha e a sua escala de valores? Como anda a leitura que eu e você temos feito dos acontecimentos que o Senhor, de forma soberana, tem permitido ocorrer na nossa vida? Acontece uma coisa boa, como é que a gente lê, interpreta, entende, vê essa coisa acontecer na nossa vida? Acontece uma coisa ruim, a gente acha que é ruim, mas será que Deus acha? Como é que a gente faz a leitura dos fatos que acontecem na nossa vida? Como é que tem sido essa nossa escala de valores? Como tem sido o nosso contentamento diário? Se fôssemos presos, como Paulo foi, como John Bunyan foi, como Pedro e João foram, e tantos outros mártires da igreja, será que nós exultaríamos por causa do progresso do Evangelho? Estou preso. Glória a Deus. O Evangelho está crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho a oportunidade de pregar aqui para esses guardas, guarda pretoriana. Pelo menos o povo está se animando aí, ó, e está pregando mais ainda, com mais coragem ainda. Motivo de alegria. Será que se isso acontecesse com a gente, seríamos gratos? Se uma perseguição severa se abatesse sobre a igreja brasileira, qual seria a nossa reação? Como seria a nossa leitura de tudo isso? Seríamos gratos? Seríamos frutíferos? Precisamos orar também como Paulo. Senhor, que eu te ame mais e mais, que eu ame mais e mais a Ti, que eu não seja frívolo, amando as coisas desse mundo, dando valor ao que não tem importância e dando nenhum valor, desprezando as coisas mais excelentes. Que o Senhor aplique Sua Santa Palavra ao nosso coração e que a gente, como John Milton, a gente possa louvar o Senhor. Graça maravilhosa, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Antes eu estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora vejo. Louvado seja o nome do Senhor.